Boa tarde, amigos e amigas. Bom dia para o dia de amanhã, que é o 21º domingo do tempo comum. Como costumamos, lemos sempre a primeira leitura e o Evangelho, com os pequenos comentários. Hoje também seria interessante a segunda leitura, porque fala da relação marido e mulher. Mas vamos primeiro às leituras. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Não vos parece mal servir ao Senhor? Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: Senhor, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou do Egito, a nós e a nossos pais, do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial tem como responsório: provai e vede quão suave é o Senhor. Estar unido, ter aliança com Deus, com esses hebreus, agora em Canaã, fizeram essa renovação de fidelidade, é realmente bom e suave. O Evangelho continua sendo do capítulo 6 de São João, já pelo final do capítulo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás
e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos o livro de Josué, que leva o nome do líder da conquista da terra de Canaã, segundo as promessas de Deus feitas aos antepassados. Feitas também na hora em que Moisés foi escolhido para ser o líder da tirada, da saída do Egito, dos hebreus oprimidos pelo faraó. E durante a caminhada pelo deserto, nós encontramos a figura de Josué, que era considerado servo, servidor, que estava à disposição, assim, para várias coisas, a serviço de Moisés, o líder. Então, agora, o livro de Josué, ele continua, não é? Isto é, depois do Deuteronômio, o último livro dos 5 do Pentateuco, aí vem o livro de Josué. Então, Josué, ele conseguiu fazer, digamos, a conquista da terra prometida, claro, com intervenções de Deus, grande ajuda do Senhor, né? Que realmente queria dar essa terra ao povo das promessas, o povo hebreu. E terminada a conquista, nós estamos quase no final do livro de Josué, capítulo 24. E aí, então, ele faz uma assembleia. Vejam que estão aí as 12 tribos de Israel, os anciãos, os chefes. Os anciãos eram sempre lideranças das tribos. Os chefes, juízes e magistrados. E eles se apresentaram diante de Deus. Então era uma convocação em nome do Deus libertador da escravidão do Egito. E aí, Josué, ele faz uma espécie de desafio. Bom, até agora, nós fomos liderados por Moisés e agora sou líder de vocês e vocês ganharam as suas partes. Ele fez uma partilha do território conquistado entre as 12 tribos, sendo que 3 ficavam do lado da atual Transjordânia. Então, feito isso, agora tinham que viver a aliança concretamente. Por isso que ele convoca esta assembleia. E aí ele diz assim: bem, agora vocês têm que decidir. Vocês vão querer servir aos deuses desses povos conquistados? Ou querem servir ao Senhor, isto é, Javé, o Deus libertador do Egito, que nos deu essa terra? E eles então, e aí é que Josué, com muita, como é que se diz assim, maestria, ele diz: olha, eu e minha família já decidimos, nós serviremos unicamente ao Senhor, o libertador do Egito, ao Deus de Israel. E aí também, vocês ouviram a leitura, as tribos pelos seus representantes, eles dizem: nós também queremos servir. Longe de nós abraçar agora os deuses dessa terra, deuses pagãos. Queremos sim o Deus das promessas, que cumpre as suas promessas e faz de nós o seu povo. Então é quase como, digamos, nós
uma renovação de promessas batismais, né? Em que toda a Assembleia é perguntada se quer renovar a fé, se quer abandonar tudo que é pecado, e nós dizemos sim. Então é uma renovação das promessas. Pois é, então esse texto, ele de certa forma também está ligado com o Evangelho. O Evangelho, como já falei, é do capítulo 6, o final de um grande discurso de Jesus. O capítulo começou com uma multiplicação de pães, e aí o povo procura Jesus, e Jesus vai se apresentando como o pão que Deus mandou lá do céu. E fala também que a vontade de Deus é que Ele, enviado por Deus, o Filho de Deus, entregue, doe a sua carne e o seu sangue. Então, houve assim um tumulto entre os interessados em escutar Jesus. Mas como é que pode? Isso é antropofagia? E não entenderam o significado de Jesus. Então, quer dizer, eles abandonaram Jesus, voltaram as costas e acabou para nós. E Jesus então interpela quem? Os apóstolos, os seus discípulos. Vocês querem ir embora? Podem ir. Eu não arredo o pé dessas minhas palavras. E de fato aí, quem toma a atitude de um compromisso é Pedro. A quem iremos, Senhor? A gente já conhece essa frase muito bem, né? Quer dizer, e ele complementa: tu tens palavras de vida eterna. Então, colocando-se do lado de Jesus, nós temos a garantia de sua bênção, sua proteção, sua ajuda aqui nesta terra e também a vida eterna. Então ele opta pela vida. Então é um compromisso muito grande. E eu aproveito aqui também para comentar brevemente a segunda leitura, onde Paulo fala, as mulheres não gostam de ouvir isso, sobretudo em nossos dias, que o homem é a cabeça ou a cabeça da mulher. E pede que a mulher seja submissa. Era o costume antigamente. Quem manda na família é o homem. E hoje como é que é? Eu já ouvi casais falando assim, lá em casa, quem manda é a mulher, né? Então não se trata de submissão, se trata de mostrar esse exemplo daquele tempo, do domínio da casa pelo homem, não pela mulher. Ele usa isso para chamar a atenção, que o matrimônio nessa carta dos Efésios, ele pega o exemplo do casal, marido e mulher, e aplica isso, marido, Jesus Cristo, e a esposa é o povo de Israel. Então é isso que interessa. E se a gente fica preocupado, mas isso aqui já não vale mais nada, perde a profundidade desse capítulo aqui e desse ensinamento. Então, Cristo é a cabeça da igreja, Ele é o salvador do corpo. Quer dizer, qual é a obrigação do marido? Proteger, salvar, cuidar da vida da sua esposa. Mas como a igreja é solícita por Cristo, quer dizer, a igreja, ela se comprometeu, procura ser fiel. Sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos.
que a solicitude não é uma simples submissão, mas é a disposição, o serviço da família. A mulher está a serviço da família, do seu marido e dos seus filhos. E aí ele diz que Jesus, como cabeça, quis tornar a sua esposa, a igreja, a nossa comunidade de fé, santa. Assim o marido, veja assim. Então, comparando Cristo, que deu a sua vida pela igreja, por nós como povo de Deus, então ele diz assim: assim o marido deve amar a sua esposa. Como é que Cristo amou a nós? Dando a sua vida, entregando seu corpo e sangue, aceitando ser pregado na cruz. Aquele que ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Porque os dois, lembra aqui a epístola, Deus fez o homem e a mulher, e por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, sua família, e se unirá à sua esposa, e os dois formarão um só corpo. E ele argumenta: ninguém odeia o seu próprio corpo. Ama, procura salvar-se, cuidar bem de si. Então essa união que é sagrada e representa o amor de Cristo por todos nós. Então nós temos aqui esse compromisso da primeira leitura, o compromisso que o esposo e a esposa assumem quando se casam, de ser uma só carne, e também o compromisso dos discípulos de Jesus de aceitar palavras que eles ainda não entendiam bem. Comer o corpo e o sangue de Cristo. Isso que nós celebramos na Eucaristia. Não é antropofagia. Estar unido a Cristo, assim como a mulher e o marido estão unidos um ao outro. Esses são os ensinamentos da Palavra de Deus para a missa que procuraremos acompanhar hoje de tarde ou amanhã. Que assim seja.